Fala, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Agape. Para quem me conhece, eu sou o Lucas Aguiar, mais conhecido também como Teixeirinha, e hoje nós estamos aqui para trazer um vídeo muito forte, né, Wesley? Você que está ouvindo aqui, Sim. tá forte, né? Hoje eu vou falar sobre o que você deve fazer, o que chama a atenção de Deus para uma pessoa. Então você precisa assistir esse vídeo se você quer chamar a atenção de Deus, né? Então, fica de olho aí. Sem mais delongas, vamos para o vídeo então, não é mesmo? Gente, muitas pessoas acham, infelizmente, que quanto mais você fazer para Deus, quanto mais você expandir o seu ministério, mais isso vai chamar a atenção de Deus. Isso é muito positivo, isso é muito bom, não estou falando que isso é ruim, só estou falando que só isso não é o bastante. Você jejuar 5 vezes por semana, você orar 15 horas por dia, só isso não é o bastante para que você chame a atenção de Deus para a sua vida, né? Tudo isso é muito importante. O jejum tem a sua importância, a oração tem a sua importância, leitura da palavra tem a sua importância, você exercer o seu chamado, exercer o seu ministério é muito importante. Tudo isso é muito importante, não estou desclassificando isso. O que eu quero falar é que existe uma coisa por trás disso, que não importa se você é um pastor mega ultra relevante, não importa se você vive uma vida de muita santidade, não importa. Se você não tiver isso, se você não ser dessa forma, você não vai estar chamando a atenção de Deus. Todas essas coisas estão sendo em vão, tá? Então fica até o final do vídeo para você entender certinho isso, tá? Bom, agora eu vou ler com vocês uma passagem bíblica para explicar tudo isso, porque não tem como eu falar de Deus, de Jesus, de Evangelho e eu não ler a Bíblia com vocês, né? Tenho certeza que as pessoas vão me perguntar, essa Bíblia aqui é a NVT, nova versão transformadora, tá? Eu indico bastante essa Bíblia aqui para vocês lerem. Hoje eu vou ler o texto que está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. É uma parábola que Jesus estava contando para os discípulos. Diz assim, eu vou ler aqui para vocês, mas vai estar aparecendo aqui na tela também para vocês acompanharem, beleza? Diz o seguinte: em seguida, Jesus contou as seguintes parábolas àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais, né? Jesus ele começa a contar uma parábola para ensinar essas pessoas que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os demais. Versículo 10. 2 homens foram ao templo para orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. Deixa eu só explicar, o fariseu eram os religiosos da época. E os cobradores de impostos eram pessoas desprezadas pela sociedade, pelo fato deles cobrarem impostos para as pessoas viverem em Israel, viverem em Jerusalém ali, que era a cidade de Deus, né? Então eles achavam isso inadmissível e eles cobrarem por viver na cidade de Deus, a cidade que Deus tinha dado a eles. Então esses cobradores de impostos eram pessoas desprezáveis pela sociedade, eram pessoas assim que as pessoas olhavam e falavam, não, nunca vou ser como um cobrador de impostos, nunca vou ser um político, né? Então, só explicando aqui para vocês ficarem bem contextualizados. Versículo 11. O fariseu em pé, lembrando que o fariseu era uma figura religiosa da época, como se fosse um cristão hoje em dia. Versículo 11. O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que eu ganho. Aqui o fariseu ele estava fazendo uma espécie de uma comparação entre ele e o cobrador de impostos. Ele estava falando para Deus, Deus, eu não sou como as outras pessoas adúlteras, eu vivo de acordo com a sua lei, eu sou santo, né? Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo que eu ganho. Ele estava falando para Deus como ele era santo. Ele estava falando, mostrando para Deus, como se Deus não soubesse dele, né? Não conhecesse ele. Mostrando para Deus quanto ele era merecedor de todo o elogio, de toda a graça, de tudo que Deus poderia oferecer para ele. Já o cobrador de impostos, se liga nisso. Mas, versículo 13, mas o cobrador de impostos ficou à distância. Não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito
e dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Ele batia no peito e se humilhava diante de Deus, falando: Deus, tenha misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Olha o que Jesus fala mediante essa história. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos, e não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Aqui Jesus deixa muito claro essa história. Aqui Jesus deixa muito claro o que chama a atenção de Deus. Não são os feitos. Não é só porque você jejua 2 vezes por semana que você é melhor do que as outras pessoas. Não é porque você ora 5 vezes por dia que você é melhor do que as pessoas. Não é porque você dá o dízimo de tudo que você ganha que você é melhor do que as pessoas. Não é porque você vive uma vida de santidade que você é melhor do que aquele pecador. Aqui Jesus deixa muito claro que aquele que se humilha diante de Deus, aquele que tem, que sabe, que reconhece que é necessitado da misericórdia de Deus, essas pessoas serão exaltadas. Pois aqueles que se humilham serão exaltados. O que chama a atenção de Deus para uma pessoa é o estado do seu coração. É como o seu coração está. Não adianta você fazer milhares de milagres, não adianta você encher uma igreja se o seu coração for um coração soberbo. A palavra fala que não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. E é exatamente isso que a palavra está falando. Não adianta você ser o bam, você encher estádios. Não adianta você viver em santidade se o seu coração é um coração soberbo. Se o seu coração é um coração orgulhoso, se o seu coração não se importa com as outras pessoas. A verdade é que não basta você fazer o bem, você precisa ser bom. Não basta você fazer o bem, você precisa ser bom. Eu vou ler um versículo aqui para você, que é um versículo que chama muito a minha atenção, mediante a tudo isso que eu estou falando. Está lá em Tiago 4, versículo 6, diz o seguinte: Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Eu vou ler um outro versículo aqui só para encaixar direitinho naquilo que eu estou falando hoje. Salmo 51, 17 diz o seguinte: O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, e não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Em outra versão diz que Deus ele não consegue resistir a um coração contrito e quebrantado. É justamente isso. Deus ele não consegue resistir a um coração que mostra perante Ele que é totalmente necessitado da graça e misericórdia dele. Um coração humilde, um coração que se humilha diante de Deus e fala a Deus: o que seria de mim sem a tua misericórdia? Deus, eu não seria nada sem o Senhor. Deus, eu estou neste lugar, mas eu só estou neste lugar, só estou neste nível, só estou nesse patamar, só estou perante essas pessoas porque o Senhor é comigo. O que seria de mim, Deus, sem o Senhor? Só tenho um apelo, um pedido para fazer para você hoje. Tenha um coração humilde. Se humilha diante de Deus, debaixo de Deus. Não olhe com desprezo para as outras pessoas só porque essas pessoas fazem coisas diferentes do que você. Não olhe com desprezo para as outras pessoas, com seus próprios irmãos, simplesmente porque os irmãos não vivem uma vida de santidade. Simplesmente porque os irmãos não é como você, não é como você imagina, não segue os seus princípios, os seus valores. Essas pessoas também são filhas amadas por Deus. Talvez o que eu vou falar aqui vai te trazer um certo incômodo, mas Deus ele não vai te amar mais só porque você vive uma vida de santidade. Deus ele não vai te amar mais só porque você tem um ministério com 1.000 pessoas, com 10.000 pessoas, só porque você tem um Instagram super hypado, super bombado. Deus ele não vai te amar mais só por causa dos seus feitos. O amor dele é um amor imutável. O amor dele é um amor que ninguém consegue subornar, ninguém consegue comprar o amor de Deus. O amor é imutável para todas as pessoas. Deus te ama independente daquilo que você faça. Deus te ama independente daquilo que você fale. Deus te ama independentemente de quem você é. Deus te ama e ponto final. Não existe nada que você faça que vai mudar esse amor dele por você. Ou seja, gente,
Tenha o coração humilde, seja humilde, viva debaixo dessa humildade, viva debaixo desse estado de espírito, viva debaixo desse estilo de vida de humildade, tá? Gente, é isso que eu gostaria de falar para vocês. O que chama a atenção de Deus para uma pessoa é justamente a humildade, é justamente o estado do seu coração. É você não se achar melhor do que o outro simplesmente porque você vive princípios dele, não. Não faça como esse fariseu aqui. Faça como esse cobrador de impostos, que apesar daquilo que ele fazia, apesar do estilo de vida que ele levava, ele se humilhava diante da poderosa mão de Deus. Ele reconhecia que sem Deus ele não era ninguém. Ele reconhecia que ele era dependente da misericórdia de Deus. Eu não estou falando também para você viver uma vida fora da santidade, porque santidade... Eu tenho um vídeo aqui, inclusive, falando sobre santidade, que você precisa assistir. Tá passando aqui no card, provavelmente. Santidade tem o seu valor. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Mas estou falando que, mais do que santidade, o estado do seu coração é importante também, tá? Então é isso, esse foi o vídeo. Gostou do vídeo, Wesley? Gente, se você gostou desse vídeo, clica aqui no gostei, se inscreva nesse canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações dos vídeos que vão subir. Toda semana tem vídeo no canal, então você precisa estar frequente nesse canal, porque aqui, os conteúdos aqui são conteúdos de qualidade, os vídeos são vídeos de qualidade, o áudio é um áudio de qualidade. Espero de coração que seja um áudio de qualidade, que não esteja com chiado lá no fundinho, né? Só porque eu tô fazendo esse elogio aqui. Mas... na edição conserta. Amém, irmão. Beleza. Gente, e lembre-se, sem amor, nada vale.